A verdade de Deus não é o que ensina os homens dentro das igrejas ou religiões. A verdade de Deus é o que a palavra revela, é Jesus. É o que ele trouxe para o nosso conhecimento para chegar a Deus. E Jesus não nos ensinou em canto nenhum a se dirigir a nenhuma religião ou igreja. Jesus não nos ensinou em canto algum, nem nos orientou a ser dessa ou daquela igreja ou daquela religião. Jesus ele estava sempre ensinando-nos a ir a Ele, a crer nele, se converter a Ele, buscar Ele, seguir a Ele, tomar Ele como exemplo da nossa vida, para uma vida perfeita com Deus, em Jesus. Você está entendendo isso? Jesus nunca nos conduziu, nem nos dirigiu, nem nos orientou a ir para nenhum local. Ele é o caminho, ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, venham a mim, creiam em mim, sigam a mim. Jesus nunca nos mandou a dirigir-se a nenhuma igreja, religião ou coisa assim. Nenhum local, como se fosse o meio de encontrar Deus. Então o irmão Fred Samorim estava, né? A gente estava conversando sobre isso e ele disse, irmão Hélio, estou cheio de estar dentro desses conceitos das igrejas. Estou cheio de viver dentro dessas questões de igreja. Eu quero me deter agora na palavra, conhecer Jesus e andar por ele. Eu disse amém. Amém. Essa é a verdade. E congregue. Não deixe de congregar não. Mas o congregar não é especificamente dentro de uma instituição do homem. O congregar é a reunião dos irmãos, seja em qualquer lugar. Você está entendendo? Não fique preso nessa ideia mentirosa de que você só é de Deus, só pode congregar, só tem comunhão com os irmãos se estiver dentro de uma instituição igreja do homem. A Bíblia não ensina isso, isso é mentira. Eles falsificam a palavra de Deus para interpretar essa mentira, para levar esse conceito maldito para o povo. Então, a palavra de Deus não nos ensina dentro de nenhuma direção a nenhuma religião, igreja ou coisa assim. E eu orientei o irmão Fred Samorim, dando a ele o texto de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O único texto que a palavra de Deus fala de religião é aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos repetir e entender o que Tiago está dizendo aqui? Olha o que Tiago vai dizer. Ele está falando aqui sobre o praticar a palavra. O contexto aqui que Tiago está falando isso no versículo 27 é sobre a questão da prática de fé, da vida com Deus, do praticar a palavra. Tiago vai dizer no versículo 27 assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Esta qual? Qual é a religião que Tiago vai dizer, vai apontar, vai mostrar para os irmãos aqui? Será que é a católica? Será que é a evangélica? Será que é a de budista, a dos mormons, a dos espíritas, a dos muçulmanos, a dos testemunhas de Jeová? Qual é a religião que Tiago vai dizer que é aqui aquela que nós devemos viver para com Deus? Qual é a religião que Tiago vai citar aqui? É a Igreja Católica, que diz que é a igreja verdadeira de Deus? A única igreja que Cristo levantou? Até porque Jesus não levantou a igreja, instituição. A Igreja Católica de Roma é uma instituição de Roma, não de Deus. Será que é a igreja evangélica que dizem que é a igreja de Deus porque é a igreja evangélica? Jesus não levantou a igreja evangélica. Ele trouxe o evangelho, que não é uma igreja nem uma religião. É uma informação para a gente conhecer o caminho para chegar a Deus. O evangelho não é uma religião evangélica. Amém? Agora, vamos ver o que Tiago vai dizer aqui? Olha o que Tiago vai dizer. A religião pura, imaculada para com Deus o Pai é esta. Esta qual? Ele vai dizer: visitem as viúvas, os órfãos, nas suas tribulações. Visitem as viúvas,
os órfãos nas suas tribulações. O que é que Tiago está dizendo aqui? Que vocês exerçam a misericórdia na vida dos miseráveis. Ajudem os que precisam. Socorram os aflitos. Demonstre a ação de atitude de amor, não de palavra, não um amor fingido, de sentimento, mas um amor de atitude, de ação, porque é isso que Deus quer que nós façamos e praticamos. Essa é a religião pura, imaculada, que agrada a Deus. Não é uma instituição dentro de uma ordenança de regras, de proibições e de aprovações. Não é dentro de uma instituição vivendo o formalismo, as obrigações, as determinações, os rituais, a formalidade religiosa, os cultos, os sacrifícios. Não é essa vida que Deus ele nos orienta a viver. Não é isso que Deus nos manda viver como uma religião pura e imaculada. Tiago vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, que ajudem os necessitados, usem de misericórdia, socorram, exerçam o amor na prática, na ação, na atitude, não de palavra dentro da formalidade religiosa. Essa é a verdadeira religião. É o que Deus quer de nós, não é vida religiosa. Deus não nos orientou a canto nenhum viver vida religiosa. O que Deus nos orienta é viver uma vida na direção, na justiça da palavra dele, praticando essa palavra. Se você pegar a Bíblia e ler lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer: pratique a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o Senhor teu Deus. É isso que Deus quer de nós. Praticar a justiça é andar pela reta justiça de Deus, a palavra. Está entendendo isso? A beneficência é procurar estar fazendo bem às pessoas, não o mal. Não desejar e nem procurar o mal de ninguém. Deixa eu falar aqui com a minha amiga que está largando aqui. E aí, Nathalie? Pode ficar à vontade aí. Eu estou aqui ao vivo na live com o pessoal. Quer mandar uma luzinha, não? Oi, pessoal. Minha amiga de trabalho, Nathalie, está aqui. E eu estou aqui. Ela está largando. Só vou largar amanhã, de 7 horas da manhã. E aproveito para estar aqui levando a palavra. Então, gente, isso é o que Deus quer de nós. Jesus não mandou a gente ser filiado a nenhuma religião para estar dentro da vontade dele. Ele nos mandou dar ouvido à palavra dele, seguir a ele e praticar. E praticar aquilo que ele nos ensina, nos orienta na sua palavra. Foi isso que Jesus pediu. Foi isso que Jesus mandou. Então o irmão Fred Samorina da Bahia, da cidade de Pirapiranga, a gente estava comentando sobre isso e eu mostrei a ele. Porque a palavra religião, no grego ela quer dizer religare. Mas a religião, a instituição que diz que ensina os homens a viver para Deus, não leva o homem a Deus. O que leva o homem a Deus é Jesus. O religare de Deus é Jesus. Não é uma instituição religiosa, seja ela qual for. Jesus ele vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus agora está dizendo: eu sou a religião. Eu sou o religare. Eu sou a ponte, o caminho que faz vocês, que leva vocês a Deus o Pai. E sem ele, ninguém chega. Amém? Tá bom, Nathalie? Vai na paz. Obrigado, você também. Descanse. Você está entendendo, meus irmãos? Então essa é a religião verdadeira. A religião verdadeira é essa, não é uma vida de devoção dentro de ordenança de homem, com padrão, com meta, com ritual, com sacrifício, vivendo penitência, vivendo obrigações, vivendo proibições. Não pode isso, não pode aquilo outro, porque aqui nessa igreja é assim, a religião aqui é assim, nessa religião não pode isso, nessa igreja não pode aquilo. O pastor vai e diz: aqui na minha igreja eu não aceito você assim nem assado, aqui na minha igreja tem que ser assim. Isso é na igreja dele. Se você está na igreja dos homens, você é discípulo dos homens. Se você quer ser igreja de Cristo, você tem que ser discípulo de Cristo. E para você ser igreja de Cristo, não estar em igreja, você tem que ser igreja. Para você ser membro que forma o corpo de Cristo, a igreja de Deus, você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo em você. Para você ser membro que forma a igreja de Deus. Não é uma igreja a instituição do homem.